O grito de alegria vira silêncio. A montanha russa que segundos antes voava pelo trilho, congela no ar, suspensa, traindo a gravidade e a confiança. O vento sopra forte, e o som das correntes enferrujadas ecoa como um relógio prestes a quebrar. Ninguém respira. Câmeras tremem. Vozes tremem mais ainda. Lá em cima, uma menina chora baixo, e alguém sussurra: "Isso não pode estar acontecendo." O céu está limpo demais para um desastre. O tempo parece zombar, esticando cada segundo. E então surge a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta. E se não voltarmos? O silêncio se parte em fragmentos. Um celular começa a filmar. Alguém grita o nome de um filho. E o som da sirene distante corta o ar pesado. Lá em cima as mãos se unem. Desconhecidos viram companheiros de destino. A respiração de cada um se mistura ao zumbido do vento. É nesse instante que o medo deixa de ser só medo. Ele vira oração, lembrança, promessa, promessa. Lá embaixo, Rafael tenta contato pelo rádio. Voz trêmula, dedos duros de pavor. O protocolo diz para manter a calma, mas o olhar dele já denuncia o impossível. Trava mecânica total. O eco dessas palavras percorre o parque como um feitiço quebrado. Pais correm, câmeras apontam, e o mundo inteiro parece observar o mesmo segundo esticado no tempo. No alto, Sofia segura o colar que ganhou no aniversário. Marina sussurra: "Que tudo vai ficar bem." Mas a voz sai em pedaços. Clara olha para a menina e força um sorriso. Falso, mas necessário. Às vezes, a coragem é só a forma mais bonita de mentir. Lucas respira fundo. O vento sopra forte contra o rosto e ele fecha os olhos. Por um instante, ele lembra da praia, das ondas que pareciam engolir o mundo e da força que o fez voltar à superfície. Lá embaixo, a multidão observa. Lá em cima nasce o primeiro ato de coragem. O sol começa a descer e a montanha russa continua imóvel. As vozes viram murmúrios, preces, soluços. Clara tenta manter a razão, mas as mãos dela tremem. Vai dar tudo certo, repete. Como quem tenta enganar o próprio medo. Ao lado, Lucas observa o horizonte, onde o céu parece engolir o par. A cada segundo que passa, o mundo parece mais distante, como se lá embaixo já fosse outro planeta. Lá embaixo, os bombeiros chegam. Rafael explica o que aconteceu, mas a voz falha. Ele sabe que cada minuto é um risco. O vento, a altura, o medo coletivo. Eles estão bem? Pergunta uma mãe entre lágrimas. Ele mente. Estão. Mas dentro dele, o pavor cresce como uma chama sem ar. No alto, Sofia pergunta: "A gente vai cair?" Ninguém responde. Marina segura a menina e fecha os olhos. Tenta imaginar qualquer lugar que não aquele. Clara olha para a cena e sente o peito apertar. A criança pergunta de novo: "Mamãe, por que está demorando tanto?" O tempo se torna cruel, esticando as palavras como elásticos prestes a romper. Lucas olha para Clara. Vê nos olhos dela o mesmo medo que o paralisou anos atrás, quando quase se afogou. "Se a gente sair daqui, eu prometo que não deixo mais nada para depois", ele diz num sussurro. Clara o encara. E pela primeira vez, acredita. Lá em cima, o medo começa a mudar de forma. O rádio chia. Uma voz anuncia: "Vamos iniciar o resgate manual." Lá embaixo, aplausos. Lá embaixo, aplausos. Lá em cima, lágrimas. O carrinho balança, o metal range, o som faz o coração de todos bater no mesmo ritmo. Rafael respira fundo, segura o controle e fecha os olhos por um instante. Ele sabe
que o que vem agora é tudo ou nada. O primeiro estalo corta o silêncio como um trovão. As travas se soltam devagar e o carrinho range. Todos prendem a respiração. Clara fecha os olhos. Lucas segura o encosto à frente com tanta força que os dedos ficam brancos. Lá embaixo o vento levanta poeira. O medo se mistura com esperança. Aquele tipo de esperança que dói, porque ainda não sabe se vai salvar ou destruir. Rafael observa os bombeiros subirem pelas escadas laterais. O som dos passos metálicos ecoa alto demais. Ele aperta o rádio, tentando controlar a voz. Pontos. Segurem firme, estamos chegando. Lá em cima o homem desmaia. O pânico corre como corrente elétrica. Rafael sente o peso de cada vida presa ali. Por favor, aguenta. Sussurra para si mesmo. Sofia chora e se esconde no colo da mãe. Tá balançando, mamãe. Marina tenta sorrir, mas o rosto não obedece. Cada oscilação parece o prenúncio da queda. Lá embaixo, o povo grita palavras de fé. Lá em cima, fé é tudo o que resta. E mesmo assim, a beleza. A beleza de quem tem medo. Mas fica. Lucas respira fundo e decide olhar para baixo. É como encarar o próprio passado. Tudo o que tentou esquecer. Clara o ouve sem entender, mas sente a verdade nas palavras. Às vezes, a vida grita nas alturas o que a gente nunca teria coragem de dizer no chão. O primeiro bombeiro alcança o carrinho. O ferro range, o vento sopra e o mundo inteiro prende o fôlego. Tá, tudo bem, diz ele, mas a voz falha. Os olhos de cada passageiro brilham como se vissem um milagre. Naquele instante, entre o medo e a fé, nasce algo invisível. Uma coragem que ninguém sabia que tinha. Um estrondo quebra o ar. O ferro vibra. O carrinho sacode. Gritos explodem como ondas. O bombeiro segura firme, mas o vento o empurra para trás. Segurem! Alguém grita, mas a palavra se perde no barulho do metal. Lá embaixo, todos olham para cima, impotentes. O mundo inteiro parece torcer para que a gravidade se esqueça, só por um instante, de existir. Clara sente o coração martelar no peito. O som do metal rangendo parece vir de dentro dela. Não olha para baixo, diz Lucas, mas é tarde demais. O mundo gira e o ar fica pesado. Por um segundo, ela pensa que vai cair. Não do carrinho, mas de si mesma. E é nesse limite que descobre algo novo. Coragem não é ausência de medo. É continuar tremendo mesmo assim. Lá embaixo, Rafael aperta os olhos e ouve o som da estrutura se partindo. Por um instante, tudo congela. Ele grita no rádio. Mas só o silêncio responde. A culpa o invade com a força de um soco. Ele se lembra da manutenção adiada, da peça que deveria ter trocado. Meu Deus, murmura. E pela primeira vez, ele não é o operador. É mais uma alma pedindo perdão ao céu. O carrinho dá um solavanco violento. Sofia grita, e Marina a abraça, como se pudesse fundi-las num só corpo. Lágrimas, promessas, orações, tudo ao mesmo tempo. Nada vai acontecer com você, diz a mãe mentindo de novo. Porque o amor é feito disso. Mentiras bonitas ditas com desespero. E, de algum modo, essas mentiras seguram o mundo no lugar. Quando o balanço cessa, vem o silêncio. Um daqueles silêncios que parece falar. Todos olham uns para os outros, como quem compartilha um segredo com o destino. Lá em cima,
O sol se esconde. Lá embaixo, o parque inteiro parece ter parado de respirar. Entre o céu e o chão, ninguém sabe ainda. Mas algo dentro dele já começou a mudar. O rádio chia de novo. Temos uma chance. Precisam sair um por vez. As palavras soam como sentença. Clara olha para baixo. O chão parece longe demais. Lucas segura sua mão. Eu vou primeiro. Ela tenta impedi-lo, mas ele apenas sorri. Há algo de calmo no olhar dele, como quem já fez as pazes com o destino. O bombeiro o orienta. O vento sopra mais forte. O tempo, mais uma vez, pontuou. O primeiro passo de Lucas no trilho parece infinito. O vento corta o ar e a estrutura geme sob o peso. Lá embaixo, aplausos se misturam a gritos. Cada movimento é uma conversa com o medo, e ele responde em silêncio. Rafael observa, sem respirar. É como ver um homem andar sobre o próprio abismo. Clara sente o vazio quando ele se afasta. Agora você, diz o bombeiro. Ela nega, balança a cabeça, mas o corpo treme demais. Lucas olha para trás e grita. Confia em mim. É estranho. O medo que aprendi agora. Um passo. Depois, outro. E de repente, a altura deixa de ser o inimigo. Sofia chora, pedindo pela mãe. Marina olha para o bombeiro e balança a cabeça. Leva ela primeiro. O homem hesita, mas obedece. A menina segura o colar e murmura uma prece. Quando o cabo a puxa para baixo, o mundo inteiro parece segurar o ar. Lá embaixo, aplausos. Lá em cima, uma mãe se desfaz, mas sorri. O último a descer é Rafael. Ele não aguenta mais só assistir. Subiu sem pensar, sem farda, sem permissão. Apenas culpa. Quando chega ao topo, estende a mão para Clara e Lucas. Por um instante, ninguém fala. Só o vento. E ali, no alto, todos entendem. Não era sobre cair. Era sobre confiar. Mesmo quando tudo ao redor parece prestes a desabar. O vento muda. O barulho das cordas, o estalo do ferro, o som das pessoas chorando lá embaixo. Tudo se mistura num mesmo pulso. Lucas sente o corpo pesar, a adrenalina fugindo pelas mãos. Quando seus pés tocam o primeiro degrau da escada de resgate, ele percebe que o chão ainda está longe. Mas algo dentro dele já voltou. Clara vem logo atrás. Cada degrau é um mundo. As mãos doem, os olhos ardem, e o medo parece ter ficado preso lá em cima. Ela olha para baixo e vê as pessoas filmando, gritando, chorando. E pela primeira vez não sente vergonha do que está sentindo. O medo também é humano. E descer dele é um tipo de vitória. Lá embaixo, Sofia já está no chão. Ela segura o colar e procura a mãe entre os rostos da multidão. Quando finalmente a vê descendo, solta um sorriso tão puro que o parque inteiro parece respirar junto. Marina, entre lágrimas, acena de volta. Há momentos em que o amor é a única linguagem possível. E naquele instante, todos entendem. Rafael observa do chão, os olhos marejados. Ele queria pedir desculpas, mas não há palavras grandes o bastante. Quando o último passageiro desce, ele fecha o painel de controle e encosta a testa no metal frio. Lágrimas escorrem silenciosas. Às vezes, sobreviver dói mais do que cair, porque obriga a viver com o que poderia ter sido o fim. Quando o último pé toca o chão, o parque explode em aplausos. O som é imenso, vivo, quase sagrado. Lucas e Clara se olham. Não precisam dizer nada. Não esquece. E Clara se olham. Marina corre até Sofia e a abraça. E Rafael observa à distância, sem coragem de se aproximar. Acima deles, o brinquedo permanece imóvel, recortado contra o céu.
lembrando a todos o quão perto, o medo e a vida caminham um do outro. O parque está vazio. As luzes ainda piscam de tempos em tempos, como se não soubessem que o espetáculo acabou. O vento sopra fraco, carregando consigo o cheiro do ferro e do açúcar queimado. Lucas volta sozinho, os passos ecoando entre os brinquedos parados. Ele para diante da montanha-russa, o mesmo monstro de aço que o fez encarar tudo o que temia. O metal está frio, mas não mais ameaçador. Sente o peito leve, como se tivesse deixado algo lá em cima. Talvez o medo, talvez a culpa. Ele sorri, e pela primeira vez em muito tempo, não pensa no que poderia ter acontecido. Apenas agradece pelo que ainda é. Clara ajeita o microfone, respira fundo e encara a câmera. O estúdio é simples, improvisado, mas há algo grandioso naquele momento. Ontem, dezenas de pessoas ficaram presas a 60 metros do chão. Ela começa, a voz firme, mas o olhar úmido. E mesmo lá em cima, cercadas pelo medo, ninguém estava realmente sozinho. Ela pausa, buscando as palavras que ainda queimam por dentro. O medo é estranho. Ele paralisa, mas também ensina. Mostra o valor de cada segundo, de cada respiração. Quando a gravação termina, ela desliga a câmera e fica em silêncio. Lá fora, o som da cidade continua o mesmo, mas dentro dela, algo se move. Um novo tipo de coragem. Sofia corre pela areia molhada, o colar balançando no peito, o riso ecoando como música. Marina observa de longe, os pés descalços afundando na beira da praia. O mar parece outro, calmo, acolhedor. A menina abre os braços e grita: "Olha, mamãe, eu tô voando." O vento levanta o cabelo dourado dela, e por um instante, Marina acredita. Ali, entre as ondas e o céu, tudo volta a fazer sentido. As cicatrizes não desapareceram, mas já não doem. São apenas lembranças de um medo que ensinou amor. Marina fecha os olhos e sussurra para si mesma: "Nunca mais vou esquecer o que o alto me mostrou." E o mar responde com um abraço de espuma. Rafael entra na sala da administração com passos lentos. As paredes parecem mais estreitas, o ar mais pesado. Ele segura uma folha amassada, a carta de demissão. O chefe observa em silêncio, mas Rafael não consegue sustentar o olhar. "Eu devia ter trocado aquela peça", diz, quase num sussurro, "mas também fui o primeiro a subir." O homem do outro lado da mesa não responde. Apenas acena com a cabeça. Rafael assina, deixa o crachá e sai. Lá fora, o vento o acerta no rosto. E ele sorri pela primeira vez em dias. Entende que o perdão nem sempre vem dos outros. Às vezes, vem do simples ato de seguir em frente. Semanas depois, o parque reabre. As filas retornam, as risadas ecoam e o som da montanha-russa corta o ar novamente. Entre os visitantes, rostos conhecidos. Lucas e Clara caminham lado a lado, não dizem nada, apenas observam. Marina segura Sofia, que olha para cima sem medo. Rafael, à distância, observa tudo, agora como visitante. Quando o carrinho dispara pelo trilho, o vento leva consigo as lembranças do pânico, mas deixa o que é mais importante: o sentido de estar vivo. O brinquedo que um dia parou no alto, agora corre livre. E no fundo, todos sabem, não foi apenas a montanha-russa que voltou a se mover. Foram eles.